Há meses que tens uma ideia de podcast na cabeça e já sabes que não é a falta do tempo que te está a travar. Então vem descobrir realmente o que é que te está a impedir. Bem-vindo e bem-vinda ao podcast da Empreendedora Pod. Eu sou a Liliana Marques e todas as semanas trago um relato na primeira pessoa das aventuras e desventuras do mundo do empreendedorismo, das aventuras e desventuras do mundo do podcast e não só. Preparado, preparada? Então, bora lá! Hoje quero falar diretamente para ti, que ainda não tens um podcast. Quero falar para ti que tem esta ideia do podcast desde janeiro, que já andas realmente aqui super ansiosa, entusiasmada com o podcast, mas ainda não gravaste nada e neste momento estás a pensar, vou desistir. Quero falar-te de 3 crenças que eu ouço vezes sem contas e vou-te explicar-te como é que cada uma delas não faz sentido nenhum continuares a acreditar. A primeira é a história do tempo. Liliana, mas eu não tenho tempo. Opa, vamos nos deixar de tretas. Ninguém tem tempo a mais. Toda a gente que tu conheces com um podcast não tem o podcast a funcionar porque tem uma agenda vazia à espera de ser preenchida. Não, nada disso. Arranjou tempo, criou tempo porque decidiu que o podcast era importante. E isto faz toda a diferença, porque no fundo o tempo foi criado para que o podcast aconteça. Se calhar era scroll a mais à noite, se calhar era realmente aqui criar deixar de ver uma série. No fundo são prioridades. Eu não estou a dizer que isto é fácil, gerir prioridades, não é. Mas no fundo, ter um podcast é uma escolha, simplesmente. E o tempo é só uma desculpa, não é uma impossibilidade. Um episódio de 12 minutos é uma coisa rápida de gravar, ok? O que é mais importante é que ele esteja na agenda, graves e o publiques. Isso é o mais importante. A história do tempo, desculpa, não cola, não funciona. É criares tempo para ele, colocares um tempo na agenda, colocares um tempo para gravar, colocares um tempo para editar, colocares um tempo para colocares nas plataformas, ou até poderes delegar essa parte e só estás preocupado com a gravação. Ou até arranjares blocos de tempo e em vez de gravares um episódio, gravas 3 ou 4. Olha, como eu, já vou no 3º episódio e ainda me faltam 2 episódios a gravar hoje. Tempo é o que tu fazes com ele, já dizia a publicidade. Por isso, arranjar tempo para o podcast. É possível? Deixa de arranjar desculpas. A segunda crença, que também eu acho que é muito, muito importante, é eu não sei por onde é que hei de começar, isto é super complicado. Não, não é. Digo-te já, não é. Tu podes começar com o telemóvel, podes começar num sítio sossegado e podes começar a partir de uma pergunta, por exemplo. Agora, isto para começar é básico. A parte técnica, o editar, o publicar, o distribuir, tu vais aprendendo e já sabes que podes sempre contar aqui com as minhas formações para te ajudar nisso. Isto não há dúvidas. No fundo, tudo se aprende. Ok? Tudo se aprende, tudo aquilo que tu já fazes hoje, um dia também achaste que era complicado. E o podcast é apenas só mais uma coisa. E é complicado a primeira vez que o fazes. Depois começa a ser simples. E, na verdade, o que trava a maior parte das pessoas é a parte técnica. Ok? Isso é realmente o que trava a maior parte das pessoas. E a parte técnica também é algo que se pode delegar. Não nos devemos esquecer disto. E esta é realmente aqui uma das crenças que também é importante desmontar e aproveito já para o fazer. Depois quero-te falar ainda sobre a última crença, que esta se calhar é a mais difícil de destruir, que é e se ninguém ouvir? Olha, se ninguém ouvir, no fundo, no início até é bom, porque nós fazemos um bocadinho aqui o podcast, aqui meio a medo, não sabemos muito bem o que é que estamos a fazer e os primeiros episódios não são os mais fantásticos do mundo, por isso os ouvintes começarem a chegar lentamente também é importante. Então, mas é importante também fazeres-te outra pergunta. Tu estás com esta pergunta se ninguém ouvir, porque no fundo estás a evitar, não é? Estás com medo e é muito mais simples continuares invisível, porque isso mantém-te onde tu estás. No fundo, invisível, na zona de conforto. Mas lembra-te, ninguém constrói uma audiência invisível.
precisamos de nos mostrar, precisamos de realmente fazer acontecer. E ninguém constrói nada, um posicionamento, uma audiência, um conteúdo, um negócio, com uma ideia guardada na gaveta. Ninguém. Constrói-se, e um podcast constrói-se com o primeiro episódio, depois com o segundo e com os seguintes. E constrói-se com o primeiro ouvinte e depois com 20, 30 e com milhares de ouvintes. Então, primeira coisa que eu te quero dizer é que a audiência vai-se construindo passo a passo, não é uma coisa que se cria imediatamente. E se tu já tens uma audiência criada noutras plataformas, podes perfeitamente trazê-la para o podcast também. Então, estas 3 crenças, o tempo, a complexidade e o medo realmente aqui de te expores, são crenças que está na tua mão destruí-las, porque elas estão entre ti e o teu primeiro episódio. Porque não é a falta de capacidade, nem é a falta de conhecimento, não. É a falta de decisão. Isso é que te está a impedir realmente de começares o teu podcast. E esta falta de decisão está-te a impedir de começares o teu podcast ou de começares qualquer outra coisa no teu negócio. Então, se reconheces em alguma destas 3 fases que eu partilhei contigo, quero que saibas uma coisa. Decidir hoje é aquilo que muda. Não precisas esperar por um sinal para decidir, ok? Decidir hoje é realmente aquilo que vai fazer diferença. E já agora, se quiseres ajuda estruturada para dares esse passo, para decidires, eu vou ensinar, partilhar um mecanismo completo ao vivo no dia 11 de setembro, num webinar às 3h30. Mas isto é só a consequência de tu teres decidido avançar primeiro. A decisão é tua e a decisão pode estar hoje aqui no link que está aqui na descrição. Conto contigo para o webinar. Partilha também com alguém que tu saibas que tem um podcast na gaveta há muito, muito tempo. Espero por ti 11 de setembro às 13h30. Até lá! Mais um episódio que chega ao fim. Mais uma aventura que partilhei contigo. Na próxima semana trago-te um novo episódio. Até lá, deixa-me 5 estrelas na plataforma em que estiveres a ouvir este podcast, se este podcast fez sentido para ti. Um beijinho muito sonoro. Chua!